Olá, eu sou Ivan Batista e seja muito bem-vindo ao meu canal Mundo Renovável. No vídeo de hoje nós falaremos sobre módulos solares. Qual a melhor marca de módulo solar hoje praticada no mundo? Como escolher o melhor módulo para a sua instalação? Como saber se o módulo solar, que é a empresa que está ali fazendo uma proposta de energia solar, é realmente o melhor módulo? São essas e outras questões sobre módulos fotovoltaicos que nós veremos neste vídeo. Então, vem comigo! O primeiro fator que nós poderíamos falar sobre módulos fotovoltaicos é a questão da potência do módulo. E importante falar também que o nome correto é módulo fotovoltaico. Muitas pessoas falam placa solar, falam painel solar, mas o nome técnico mais correto é módulo fotovoltaico. Painel solar, tecnicamente, ele representa todos os módulos ligados em série. Isso é painel solar. Então, a primeira questão que traríamos é sobre a potência. Cada módulo ele vai ter uma potência específica e quanto maior a potência desse módulo, maior será a capacidade de energia que esse módulo poderá entregar. Então, quanto a isso, já é uma análise que você pode fazer na proposta que as empresas estão lhe passando. Por exemplo, se uma empresa passa para você uma quantidade de 10 módulos fotovoltaicos, por exemplo, numa potência de 500 watt-pico, 500 WP, você vai ter ali uma quantidade de energia. Se uma outra empresa está te passando 10 módulos solares com uma potência de 550 watt-pico, essa empresa ela está te oferecendo uma quantidade bem maior de energia. São 10 módulos, ambas as empresas, mas uma está trabalhando com módulos de potência bem maior. A segunda análise feita em um módulo solar é a potência máxima em STC. Potência STC é uma sigla para Standard Testing Condition, ou seja, as condições padrão de teste. Então, é quando a fábrica diz para você que se o seu módulo fotovoltaico ele estiver exposto a essas determinadas condições padrões, que é basicamente 25 graus Celsius de temperatura, 1000 watts por metro quadrado e uma massa de ar de 1,5, ele vai te entregar aquela potência a qual ele está se referindo. Por exemplo, um modo de 500 watt-pico de potência. Se esse módulo ele estiver dentro dessa condição padrão, no exterior, quando ele está trabalhando no seu telhado, ele vai te entregar esses 500 watt-pico. O problema é que nem sempre ele vai estar exposto a essa condição. Por exemplo, 25 graus Celsius, quase nunca estará nessa temperatura exatamente. Pode estar abaixo, pode estar acima. Então, a potência que esse módulo vai te entregar, ela vai ser diferente. Então, quando o distribuidor ou a sua empresa instaladora, quando te faz uma proposta, ela diz para você que vai te entregar um kit solar ou um painel solar, que como eu falei é um conjunto de módulos de 2,38 kW-pico, por exemplo, e que esse teu kit ele possui 7 módulos, isso significa que se você dividir 2,38 por 7, você vai achar 340. Então essa é a potência de módulo que ele está utilizando para você, módulo de 340. Porém, esse módulo só vai te entregar essa potência em 340 porque, lembrem, essa é a potência máxima que esse módulo pode alcançar, segundo o STC. Ele só vai te entregar isso se ele estiver submetido às condições padrões que foram determinadas para ele em laboratório. No terceiro ponto,
E ainda continuando no caminho do STC, que são essas condições de teste padrão, quando você visualizar somente o STC, você não tem muito controle sobre isso. Você está trabalhando na potência máxima do seu módulo. Mas uma informação muito importante que você pode analisar é a tolerância com a qual esse módulo ele pode chegar de acordo com o STC. As fábricas, elas geralmente trabalham com tolerância negativa e tolerância positiva. Por exemplo, 10%, geralmente 10%, significa que esse teu módulo, ele vai poder entregar até 10% a menos, tá ok? Então, se a gente está falando de um STC, por exemplo, de 500 watt pico, 10% a menos, esse módulo ele pode entregar até 450 ou 10% a mais. Esse módulo pode entregar até 550. Porém, algumas fábricas hoje já estão entregando uma tolerância negativa zero. E isso é uma informação muito importante para você quando você vai escolher optar pelo melhor módulo fotovoltaico. Porque daí você pode perguntar a empresa instaladora que está te fazendo a proposta, ou se você for uma empresa instaladora, ao seu fornecedor. Eu estou trabalhando com módulo de 500 watt pico em STC, legal, mas qual a tolerância desse módulo? Vocês têm um módulo de tolerância negativa zero? Porque o módulo de tolerância negativa zero, ele não vai permitir que se trabalhe abaixo da potência máxima dele, vamos supor que seja de 500, mas esse módulo ele vai apresentar tolerância positiva, ou seja, ele pode trabalhar acima da potência dele. Olha que informação muito legal e que poucos sabem disso. Então basta você perguntar, e isto está no datasheet do módulo. Qualquer fábrica ou até mesmo na internet, você está trabalhando com uma marca lá, por exemplo, com a Ginco, com a Canadian, busca o datasheet dela e vê sobre, não exatamente o STC, mas porque o STC você já sabe mais ou menos o módulo que você vai trabalhar de potência, a nível de potência, mas sim a tolerância dele, e busca para o melhor resultado da sua instalação um módulo com tolerância negativa zero. Ainda no campo da potência do módulo fotovoltaico, você tem a opção também, e seria a melhor opção, esse é o ponto mais para você que é instalador, que possui uma empresa de engenharia, e você vai oferecer o melhor módulo, o melhor painel solar, que é esse conjunto de módulos, para o seu cliente, porque essa é uma informação bem mais técnica. Mas, em vez de você preferir avaliar a potência do módulo pelo STC, pelas condições de teste padrão, você pode avaliar pela potência máxima NOCT ou NMOT. O que é isso? As melhores fabricantes de placas fotovoltaicas, na atualidade, elas informam também na ficha, vejam, não são todas, as melhores vão informar na ficha qual é a potência nominal em NOCT ou NMOT, ou até mesmo as duas. O que são essas potências? A potência máxima NOCT da sigla em inglês, Nominal Operating Cell Temperature, significa temperatura nominal de operação da célula. E a sigla NMOT, para o inglês, Nominal Model Operating Temperature, que é a temperatura nominal de operação do módulo, elas definem a potência máxima alcançada pela placa fotovoltaica sob as mesmas condições de laboratório. Ou seja, eles criam uma condição de laboratório que são as mesmas ou muito próximas com as condições exteriores.
como, por exemplo, temperatura exterior de 20 graus Celsius, irradiância de 800 watts por metro quadrado, uma massa de ar de 1,5 e uma velocidade do vento de 1 metro por segundo. Isso significa que essas potências máximas, tanto em NOCT quanto em NMOT, elas são obtidas com menos luz do Sol e adotando temperaturas mais elevadas para o módulo. E isso é muito real, porque o módulo ele costuma ficar até 20 graus Celsius mais quente do que a temperatura ambiente. E quanto mais quente, quanto maior for a temperatura do módulo, menor será a performance desse módulo. Portanto, na hora de conferir na folha de dados, então, lembrando, sempre que você for apresentar um projeto para o seu cliente, é importante estudar a folha de dados, que é o datasheet, do seu módulo, do inversor também, né? Hoje, no caso, nós estamos falando de módulos fotovoltaicos. Então, considerando essas potências, em vez de considerar ou somente considerar a potência STC, mas a potência NOCT e NMOT, como a mais próxima daquela que o seu módulo vai trabalhar no dia a dia, em cima do seu telhado. Saindo um pouco agora da análise em termos de potência, vamos analisar a eficiência do módulo. Esse ponto muito importante também e que não somente a sua empresa de engenharia, instaladora, mas você também, cliente, tem condições de fazer essa análise, que se trata da eficiência do módulo. Isso, todas as folhas de dados de módulo, todo o datasheet vai informar a eficiência desse módulo. O que é a eficiência de um módulo fotovoltaico? A eficiência de um módulo fotovoltaico é a quantidade, a capacidade real que esse módulo tem de transformar luz solar em energia elétrica. Então, se eu adoto um módulo de uma potência qualquer, pode ser 340 watts pico, 500 watts pico, mas vamos supor que esse módulo em seu datasheet diz que ele possui uma potência de radiação por metro quadrado de 1000 watts por metro quadrado. Se esse módulo possui 20% de eficiência, isso vai significar o quê? Que desses 1000 watts por metro quadrado de radiação que ele receber, ele terá a capacidade de te entregar 200 watts de energia elétrica por metro quadrado, correto? Então, esse módulo ele vai ser sim atingido por essa quantidade de radiação solar, 1000 watts por metro quadrado, mas ele é apenas 20% eficiente. Então, quanto maior for a eficiência do seu módulo, hoje trabalhamos com módulos com 22, 23% de eficiência. Menor será a quantidade de módulos que você precisará para sua instalação para atingir o seu objetivo de energia. Entendendo que, obviamente, quanto maior for a eficiência de um módulo, se for um módulo premium, por exemplo, acima de 21% de eficiência, esse módulo ele será mais caro, mas obviamente ele te entregará e performará de uma forma bem melhor a nível de entrega de energia, de eficiência. Agora, uma próxima análise muito, mas muito importante, inclusive também eu gostaria de, dentro dessa análise, tirar uma dúvida que é mais dos clientes, dos consumidores, que é a questão de temperatura e o coeficiente de temperatura do módulo. Primeiramente, em relação à dúvida dos clientes, quando um cliente ele adota um sistema fotovoltaico, ele pensa assim, quanto maior a quantidade de calor, quanto mais sol, quanto mais calor, mais o meu sistema fotovoltaico ele vai produzir.
Pois saibam que é o contrário disso. Quando nós falamos de módulo fotovoltaico, nós falamos de equipamento eletrônico. Ele trabalha com semicondutor, na maioria dos casos, o silício. E todo o material eletrônico, ele é inversamente, a sua eficiência é inversamente proporcional à temperatura. É por isso que nós vemos que todo material eletrônico, seja ele um computador, seja ele uma central de processamento de dados grandes, por exemplo, eles precisam ser refrigerados. Porque quanto mais calor eles tiverem submetidos, menor será a performance dele. Então essa é uma dúvida muito interessante. Não é calor que vai fazer você produzir energia, é quantidade de radiação. Nesse caso, agora seguindo por essa linha de escolha de módulo, e agora um assunto um pouco mais técnico, mas muito simples de ser analisado, e as pessoas se esquecem de analisar isso, até mesmo as empresas, de passarem para os seus clientes, que é o coeficiente de temperatura desse módulo. E isso também está na folha de dados, no datasheet desse módulo. Então, quanto maior for o coeficiente de temperatura que estiver na folha de dados, pior será esse módulo, de pior qualidade ele será. Por quê? Um exemplo, se eu tenho lá um módulo também de 500 watts pico e me diz lá que esse módulo ele possui 0,70, por exemplo, de coeficiente de temperatura. Essa informação estará lá no datasheet. Isso significa que, e se esse módulo ele tiver lá em seu STC, né, que é aquela potência máxima que nós vimos lá no início, Standard Test Condition, as condições de padrão, né, de teste desse módulo. Se ela for, por exemplo, de 25 graus e esse módulo tiver submetido, por exemplo, a 35 graus, significa que esse módulo irá perder 7%. Quanto mais aumentar a temperatura a qual esse módulo estará submetido, maior será a sua perda. Então, o ideal hoje para se trabalhar com perda de módulos é entre 0,3 e 0,4, ou seja, de 3 a 4% de perda. Perda com aumento de temperatura sempre existirá, conforme eu falei introduzindo esse meu tópico. Porém, o que vocês vão fazer é diminuir essa perda. Então, o módulo que tiver 0,6 de coeficiente de temperatura já é para abrir um alerta quanto a esse módulo, significando que ele não possui uma qualidade tão boa. Um outro quesito é sobre a tecnologia de módulo solar. Tipo de módulo solar. Basicamente, existem dois tipos de módulo solar, que também causa bastante confusão na mente, principalmente dos clientes, que é o monocristalino e o policristalino. Eu já vi bastante clientes e até mesmo profissionais da área dizendo e achando que o policristalino ele é mais eficiente, porém não é, é o contrário. O monocristalino, esse é o módulo que vocês têm que buscar. Esse é o módulo mais eficiente. Talvez as pessoas pensem assim pelo prefixo da palavra, né? Poli significa muitos, né? Então, de repente, eles assimilam isso como uma melhor qualidade ou performance de um módulo. Mas não, o melhor módulo, ele é o monocristalino. Além dessas duas características, existe que esse módulo, ele pode ser ou um full cell ou um half cell. O que significa isso? Esse módulo daqui, por exemplo, ele é um full cell, ou seja, é uma coisa só, ele não tem divisão. Se ele tiver 72 células e parte dessa célula for sombreada, por exemplo, todo o módulo vai apagar. Já os módulos half cell, eles são divididos ao meio. Então, por exemplo, se eles
possuem 120 células, eles vão ter 60 células para um lado e 60 para o outro, significando que se uma parte for sombreada, somente a metade desse módulo será desligada. Além dessa, e um terceiro ponto bastante interessante, são os módulos monofaciais ou bifaciais. Os módulos monofaciais são os que têm apenas uma face que gera energia. Os bifaciais, eles geram energia por ambas as faces, tanto por cima quanto por baixo. Onde que esse módulo ele vai te entregar um ganho de energia? Em instalações onde a reflexão solar vai fazer sentido. E em solos que possuam uma boa reflexão solar, que a gente chama de albedo, essa reflexão do solo. Então, quanto maior o albedo, maior será a capacidade de reflexão de irradiação solar desse solo. Agora, não vai adiantar, obviamente, você ter um módulo instalado num telhado como este, onde ele vai ficar praticamente grudado na telha e embaixo dele só vai ter sombra, não vai ter zero de reflexão de luz ali. Então, obviamente, não vale o investimento de você comprar um módulo bifacial. O monofacial vai te atender muito bem. Porém, se esse módulo estiver mais angulado, como por exemplo numa instalação de laje, onde ele pode estar ali a 27 graus em relação à superfície, ou 30 graus, alguma coisa parecida, aí sim, um módulo bifacial, ele vai aproveitar aquela energia que seria perdida, ou seja, aquela energia que não bate no módulo, que bate nas laterais dele, e que seria perdida. Nesse caso, essa energia será refletida, fazendo com que ele tenha um ganho pela sua parte de baixo. Mais um ponto muito importante para se considerar na escolha de módulo é quanto à garantia e a durabilidade dessas placas. Pergunte ao seu fabricante, pergunte ao seu distribuidor, pergunte à sua empresa instaladora qual a garantia desse módulo. Geralmente, os distribuidores, eles dão de 25 a 30 anos de garantia de produção de energia, tá bom? E 12 anos de garantia de defeito do módulo, tá bom? Muitos pensam assim, quando fala dos 25, 30 anos, muitos pensam assim, ele está me dando uma garantia total de 25, 30 anos. Não, isso é garantia de produção de energia. Ela te garante, o distribuidor, que daqui a 25 anos esse módulo vai estar te gerando energia. Mas garantia de defeito, geralmente no máximo de 12 anos. Ainda não vi garantia maior do que essa. E esse distribuidor, ele vai te informar também que esse módulo, ele vai ter uma perda anual, vai sofrer uma perda anual. Essa perda é de geralmente 0,5% por ano. E ele vai te dizer que daqui a 25 anos, esse teu módulo estará gerando sim energia, mas algo cerca de 80% de energia, tá bom? Então, fatos também muito importante para você conhecer esse módulo, ele possui representante aqui no Brasil. A distribuidora da qual você está comprando, o fabricante, melhor dizendo, será que ele estará daqui a 25, 30 anos no mercado? Isso é uma análise que você vai fazer. Essa empresa, ela é totalmente desconhecida, ela entrou agora, ou ela já tem um nome no mercado? O que vai fortalecer a minha confiança de daqui a 25, 30 anos, ela vai estar no mercado. E sempre lembrar que, havendo algum problema onde você tenha que proceder à garantia desse módulo, o seu distribuidor não é o fabricante do módulo, mas o distribuidor, aquele que fez a importação do módulo e te entregou aqui no Brasil. Ele vai pedir com que a empresa instaladora, faça testes locais
para averiguar, assim como um registro fotográfico de vídeo, para atestar que realmente o problema é do módulo e não da instalação. Então é muito importante também que você confie na empresa que está fazendo o seu projeto e que irá fazer a sua instalação. Um ponto agora em que todos poderão e devem fazer essa análise, ou seja, tanto o cliente quanto a empresa que irá oferecer o projeto e a instalação, que é o fabricante, a marca. Isso, quando nós compramos qualquer tipo de equipamento, nós vamos priorizar ou vamos pelo menos entender que existem diferenças de marca. Se eu vou comprar uma televisão, vai existir uma diferença que às vezes pode ser muito grande entre uma marca e outra, e essa diferença ela vai refletir, obviamente, na qualidade desse produto e também, o que é muito importante, no pós-venda, porque mesmo um produto de qualidade premium, ele pode te gerar problema, sim, obviamente, mas e o pós-venda? E aquela segurança de que essa marca, ela vai realmente fazer a substituição do equipamento danificado? Então eu trouxe para vocês aqui as principais marcas que figuram hoje como os melhores módulos solares. Nós temos aí a Trina, a Canadian, a Long, a Ryzen, a Jinko e a JA. São essas que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Obviamente que todos os anos isso pode mudar, uma pode variar em primeiro, segundo lugar, pode aparecer uma outra marca que performe melhor. Nós estamos falando de uma tecnologia muito ativa, muito dinâmica, ainda com muito, tem muita coisa que o mercado ele pode ainda entregar de qualidade e de eficiência para módulos fotovoltaicos. O próximo ponto agora, também um pouco mais técnico, mas você, cliente, pode perguntar isto à sua empresa instaladora, onde esse módulo que você está me oferecendo, ele possui diodo de bypass. Apesar de técnica, mas é uma informação muito importante. Por quê? Como o teu módulo ele estará, obviamente, ao ar livre, ele poderá ser submetido a algum sombreamento. Esse sombreamento pode ser de um ponto mais alto, como uma árvore, uma edificação, uma construção mais alta, ou mesmo que você não tenha nada disso, às vezes uma folha que pode cair e pode ficar algum objeto que caia, sujeira. Geralmente as sujeiras elas se acumulam mais na parte inferior do módulo. Sempre que houver qualquer coisa que impeça ou que dificulte a passagem de radiação solar naquele ponto do módulo, esse ponto ele será submetido a algo que nós chamamos de hotspot. Hotspot é ponto quente, ou seja, esse ponto ele vai ficar quente, vai aquecer bastante. Onde, se o seu módulo não possuir o diodo de bypass, vai queimar esse módulo com toda certeza. O diodo de bypass, então, que é um diodo que fica na parte de trás do módulo, ele vai fazer com que, no momento que seja sombreado esse ponto, ele permite anular esse ponto de energia e ele vai bypassar, por isso que é diodo de bypass, ele vai bypassar esse ponto, fazendo com que o módulo gere somente depois do ponto até o seu final, evitando então esse hotspot. Um outro ponto a se destacar e também é uma dúvida muito grande das pessoas, onde elas pensam assim, quanto gera de energia elétrica cada módulo meu, cada um, né? Ok, eu diria para vocês que uma conta que hoje pode se aproximar bastante é você considerar algo em torno de 50 kWh de energia. E no próximo vídeo meu eu vou falar sobre a diferença entre potência, que seria, por exemplo, 50 kW, e energia, 50 kWh.
existe uma diferença significativa entre esses dois termos. Mas voltando aqui à questão da quantidade de energia elétrica por módulo, isso vai depender, quando da compra do seu módulo, a potência dele e a eficiência dele. Então, esses dois pontos eu falei lá no início. Quanto maior a potência do módulo, maior será a quantidade de energia elétrica que ele vai poder te entregar, e quanto maior a eficiência desse módulo, também maior a quantidade de energia, porque mais irradiação solar esse módulo vai conseguir converter em energia elétrica. Porém, não é só isso. E os outros pontos são os pontos aos quais você vai ter que confiar na empresa instaladora que você está contratando. Porque são pontos como orientação. Qual a orientação que esse módulo vai estar instalado? Aqui na nossa região do Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, a melhor orientação é para o norte. Se você colocar, se a sua empresa instaladora colocar esse módulo, por exemplo, ao contrário, para o sul, ele vai ter uma perda grande de energia, porque o ângulo com que a irradiação vai atingir o módulo vai fazer toda a diferença enquanto a sua performance, tá bom? Então, leste, que é onde o sol nasce, também tem uma certa eficiência, para oeste tem outra eficiência, ok? Então é muito importante que isso seja avaliado, de preferência através de software, pela sua empresa de projetos e instalação. A outra questão é o ângulo com o qual esse módulo vai estar instalado. Sim, existe um ângulo correto. Não é você pegar apenas o módulo e colocar ele em qualquer superfície ou em qualquer lugar que ele vai te entregar a mesma quantidade de energia. Existe inclusive um hospital na Espanha, onde toda a fachada desse prédio, desse hospital, ela é feita de material fotovoltaico. Ali a eficiência, visto que ela está a 90 graus, ela é muito baixa. Muito baixa, mas ali houve toda uma outra questão que eles quiseram valorizar, que ok, justifica o projeto, mas de acordo com a latitude do seu local, esse módulo ele deverá ser instalado em determinado ângulo. Uma outra situação bastante importante é quanto à manutenção desses teus módulos. E isso é para você, cliente. Não é apenas colocar o seu módulo lá e deixar ele lá, porque nos primeiros meses de instalação, ele vai estar gerando a quantidade máxima de energia dele. Porém, com o passar do tempo, esse módulo vai passar a depositar uma certa quantidade de sujeira, a qual irá impedir que toda a irradiação possa atingir as células desse módulo, fazendo com que ele gere, então, uma menor quantidade de energia. Então, Ivan, qual o prazo, então, qual o período que eu tenho que fazer manutenção, lavagem, limpeza desses meus módulos? Obviamente, vai depender do local onde ele está instalado. Qual o fator de sujidade desse local? É um local que suja muito, muito movimentado, em frente a ruas muito movimentadas, tem obras próximas, tudo isso terá que ser avaliado. O ideal, tomando todo este princípio, é que você adote uma rotina de manutenção preventiva, ou seja, você não vai esperar o teu módulo acumular essa certa quantidade de sujeira para que ele reduza a sua quantidade de energia e daí você perca dinheiro, ok? Então, o ideal é, de 6 em 6 meses, faz uma limpeza nesse módulo. Se for uma área muito afastada e que suja muito pouco, pode ser de ano em ano, mas que você observe isso. Se tiver condições de observar visualmente, se eles estiverem embaixo, ou se não, através do seu aplicativo, você já vai ter uma ideia de o quanto que ele suja, qual o período, e você vai trazer uns 2, 3 meses para trás para fazer essa manutenção de forma preventiva. Bom,
Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas realmente são diversos fatores, porém importantíssimos, fundamentais e que vão fazer toda a diferença se você seguir esses critérios aqui apresentados para a melhor escolha do seu módulo fotovoltaico. E saibam que a melhor escolha do seu módulo fotovoltaico, ela vai refletir na melhor performance e na maior quantidade de dinheiro, que é energia, que você vai gerar. Era isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. Então, se vocês gostaram do vídeo, dê o seu joinha, não se esqueçam de se inscrever lá no meu canal, saibam que isso faz com que esse vídeo chegue e muitos outros para mais e mais pessoas. Deixem nos seus comentários o que vocês acharam sobre esse vídeo, se vocês já tiveram algum problema com o módulo, se ficou alguma dúvida a mais, deixem lá que eu respondo todas as perguntas que colocam lá nos comentários. E não se esqueçam de tocarem no sininho da notificação para que outros vídeos cheguem para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.